Fala, mestre, sejam bem-vindos à nossa aula de LTA, LTB e canais de alta e de baixa. Também vou te ensinar aqui nessa aula como a gente vê no gráfico uma reversão utilizando apenas canais de alta e de baixa. Bom, pessoal, então para a gente entender o que são LTAs e LTBs, você precisa ter assistido a aula sobre suportes e resistências. Porque a LTA e a LTB ela é uma versão avançada, evoluída do suporte e resistência. É um suporte e resistência em direção ascendente ou descendente, dependendo do movimento direcional do mercado. Aqui no lado esquerdo nós temos, então, o que a gente chama de LTA. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, então, a LTA. E nesse lado aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a LTB. Nós temos, então, a LTA e a LTB. Bom, quando a gente vê, então, vamos imaginar que isso aqui são dois gráficos distintos, tá? Então, vamos imaginar só o gráfico da LTA aqui para mostrar para vocês. Quando o preço do ativo ele está subindo em uma direção ascendente, ok? Você consegue visualizar de forma muito clara no gráfico esse movimento de alta, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar os fundos e os topos e você vai unir eles. Tanto faz se você for unir a parte inferior, ou se você for unir a parte superior, ou se unir ambos. Então, aqui embaixo é o suporte ascendente, ou seja, o preço ele segue uma linha invisível, onde o preço ele claramente bate nessa linha invisível e continua subindo. Sobe, toca na linha invisível, continua subindo e ele está em clara tendência de alta. Neste momento, nós temos então a tendência de alta e por isso que se chama LTA. Se a gente colocar mais uma linha, tá? Mais uma linha sobre os topos, tá? Seguindo os topos, a gente vai ter então um canal de alta. E como é que a gente identifica depois uma reversão de tendência, tá? É basicamente quando ocorre um preço, uma perfuração, ou seja, ocorre um novo candle que sai e quebra essa sequência de alta, essa linha de tendência de alta. Esse tipo de canal e esse tipo de desenho gráfico a gente encontra em todos os tempos gráficos, seja no mensal, no diário, no semanal, de 1 hora, 2 horas, 1 minuto, tanto faz. Você consegue identificar essas linhas em todos os horários de operação. Agora eu vou mostrar para vocês como então funciona a LTB. A única diferença da LTB é que ela vai numa direção contrária, então, tá? Então é a mesma coisa, só que ela vai numa direção contrária. Então eu vou marcar aqui para vocês. Então, só para ficar bem claro, isso aqui então é uma LTB. Então a gente vai unir a parte superior, geralmente a gente une os topos, tá? Descendentes, e não a parte inferior, mas tanto faz, você pode unir ambos, ok? Se você unir ambos, você vai ter o canal de queda, tá? Um canal descendente, e se você não unir, você vai ter então a LTB, que é a linha de tendência de baixa, então representando a força vendedora, o mercado indo em uma direção de queda, uma confirmação de queda. Quando então acontece o rompimento desse canal, então quando a gente tem um candle rompendo essa linha, nós temos agora uma reversão de tendência e nós temos então uma direção que era de baixa se transforma em direção de alta, principalmente quando esse candle aqui ele volta a testar essa linha de tendência de baixa, que agora não é mais uma linha de tendência de baixa de resistência, agora ela vai ser um suporte e vai começar a se formar uma linha de suporte ascendente, entrando agora numa LTA. Bom, vamos para o gráfico ver isso de forma realista aqui, e eu quero que vocês pratiquem já nessa aula esse tipo de price action, tá? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, para a gente ter mais candles, a gente conseguir localizar aqui de uma forma mais fácil isso que eu estou falando para vocês. Então no gráfico de 1 hora a gente tem um gráfico mais detalhado que possui mais candles, ok? E a gente consegue então pegar os topos, ó, se a gente pegar os topos aqui a partir do dia 30 de setembro até o dia 7 de outubro deste ano, a gente viu que o preço estava indo em uma direção descendente, onde o preço ele estava oscilando dentro de um canal de baixa, um canal descendente, até que chega em meados aqui de 7 de outubro, onde o preço tem uma forte alta e tem um rompimento desse canal, então começando uma reversão de tendência. Se a gente pegar aqui
depois dessa LTB ou desse canal de baixa, a gente vê o rompimento, né? A gente vê que ele volta a ter uma tendência de alta. Então, esses movimentos, às vezes, eles demoram bastante tempo para acontecer, tá? E eu sempre gosto de usar o gráfico de 1 hora para identificar exatamente quando ocorre a quebra dessas linhas. E aí, quando ocorre a quebra do canal novamente, ele volta novamente para uma tendência de baixa e assim vai se repetindo infinitamente. Mas é bom a gente utilizar para a gente descobrir, através de canais, qual é o momento de reversão. Então vamos dizer que você é um operador em price action. A coisa que mais você deseja ver é o rompimento de uma linha de tendência de baixa, onde você consegue se posicionar próximo a essa linha, ou quando você vê uma confirmação do rompimento dessa linha. Então teve a confirmação, depois de algumas horas teve o reteste, ele começou a subir, aí sim você entra comprado e aguarda a execução do movimento final, ou seja, uma direção de alta, certo? As LTAs e LTBs, elas são uma versão avançada dos suportes e resistências, são basicamente suportes e resistências que respeitam uma direção de preço, uma direção de queda, uma direção de alta, e eles demoram mais tempo para aparecer no gráfico muitas vezes, tá? Mas quando você consegue identificar eles de forma bem conclusiva, você consegue fazer operações muito bem sucedidas, porque tu consegue identificar qual é o momento de vender os teus ativos para tentar aumentar a sua quantidade de bitcoins ou de criptomoedas, tentando aproveitar a quebra de um canal, de uma LTB ou de uma LTA. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê então na próxima aula.